nos colocar aqui diante de Deus. Senhor, nós te damos graças, porque, Pai, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela penetra os nossos corações, a ponto de nos movermos, a ponto de mudar vidas, de transformar, de salvar. Senhor, tu és o mesmo Deus, e que o teu Espírito Santo continue ministrando nesta noite, através da boca do teu servo, Pai. Que os nossos corações estejam abertos a ouvir a tua palavra, e que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a colocá-la em prática. É a nossa oração, já agradecendo, Pai, pela tua ação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Com graça, com paz e com refrigério do Espírito, que possa refrigerar nosso espírito e nosso corpo físico, né? Alguém pode ligar o ar-condicionado agora para nós? A gente combinou que ia ligar só na hora da pregação. Vou pedir você para abrir sua Bíblia em Jeremias 29. Enquanto eu abro o meu papel pad aqui. Jeremias 29. Eu particularmente gosto bastante desse texto, falando desse assunto de lutas, provações, que a gente quase não tem. A gente tem tanto e sabe tão pouco passar por ele, que muitas vezes a pregação do Evangelho, em muitos contextos, acaba falando só desses assuntos, né? Não que ele não seja viável, a palavra também fala, mas o Evangelho todo não é apenas tratar das lutas, das provações, né? Mas também precisamos buscar na palavra de Deus o que ele tem a falar conosco a respeito desse assunto que nós tanto passamos aqui nessa terra, que tanto tem tribulação, mas a gente não abre mão dela, a gente gosta demais daquilo, não é verdade? Jeremias 29, todos acharam? Sim ou não? Encontraram? Ajuda aí a pessoa, por favor. A gente vai ler. Vamos começar dando uma olhada no versículo 11, para ver se vocês reconhecem e lembram esse texto. Olha o versículo 11 do capítulo 29, o que diz? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Alguém conhece esse texto? Todo crente de algum tempo já ouviu bastante. Mas na verdade, quando a gente pensa em Jeremias 29, nossos olhos já pulam para o versículo 11, né? E a gente cita bastante algumas partes da Bíblia. É interessante porque que a gente faz isso, né? E uma vez, eu olhando para esse texto, e aí você vai olhar para o texto de fato, do versículo 1 em diante. Olha o versículo 1 na sua Bíblia, só para você entender. Esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então, quando a gente lê esse texto, mesmo que a gente goste mais do versículo 11 e 12, a gente tem que lembrar que foi uma carta enviada por Deus para o povo que restava ainda no exílio. Quem está exilado não está passando por bonança e muitas alegrias. É um momento de tribulação, de prova, de muita luta. Então eu daria como tema para mim nesse texto, eu falo que é a carta de Deus para os que estão passando por lutas. Nesse contexto aqui a gente vê o que Deus mandou falar para o seu povo nesse caso. É claro que a gente não pode pegar esse princípio desse texto e aplicar para todos, porque existem situações e situações. Mas olhando para o que Deus falou para o povo nesse momento, eu acho que a gente consegue olhar para as nossas tribulações e buscar comportar, conforme Deus fala com o povo dele aqui nesse momento, e tentar trazer para a nossa vida também, nos momentos de lutas e provações que não são poucos, como a gente deve se comportar. Então eu queria ler do versículo 4 em diante, agora sim até o versículo 12, que é todo o conteúdo da carta. Dá uma olhada para mim, por favor. Vamos ler do versículo 4 em diante. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia:
falando de tribulação, nós estamos vendo que essa foi uma tribulação permitida por Deus, correto? Versículo 5: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Versículo 10: assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Amém? Esse é o conteúdo da carta de Deus para os que estão passando por lutas. E é interessante, gente, que essa carta começa de uma forma muito absurda, muito contraditória para alguém que está passando uma luta. Se você olhar o versículo 4 a 6, 5 e 6 que a gente leu, Deus manda o povo, versículo 5, construir casas, plantar, casar. Ou seja, vocês estão em lutas, mas não é para parar nada, meu amigo. Você está na tribulação, mas não pense em parar nada. Não posso fazer isso agora. Não pense em parar, você não tem esse direito. Quem mandou você parar? Deus está dizendo: trabalhem, plantem, casem e dê seus filhos em casamentos. Em outras palavras, continue sua vida normal. É o que Deus manda o povo de Deus, o seu povo, fazer naquela época. Você pode dizer: isso é só para eles. O problema é Deus você pensar dessa forma. É interessante que quando a gente está na tribulação, a primeira coisa, pelo menos eu, que a gente pensa preciso dar um tempo, preciso parar. E Deus está falando para eles: não pare sua vida. Essa é a primeira lição que eu tiro no momento de tribulação. E eu sei que não é fácil. E você também passa por muita tribulação, sabe que não é fácil. E você que não passa, você vai passar e vai saber que não é fácil. Não pare sua vida. Eu lembro de uma situação onde um missionário, é conhecido, Ronaldo Lidório, um missionário presbiteriano, num congresso de missões, voltando de uma temporada no meio das tribos indígenas, com não sei quantas malárias no corpo, o homem todo desconjuntado, e estava ali para levar a palestra para aquela multidão. Na verdade, não precisava de muitas palavras, a vida dele já estava dizendo tudo. A nossa tendência, quem sabe só a minha, a gente diria: não, mas eu não posso ir, porque eu estou todo acometido de malária, estou quase de cadeira de roda, como é que eu vou pregar, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho condição. E Deus diz para nós, gente: não pare, não pare. Nós não temos que parar de fazer, de seguir, de fazer a obra, de viver a nossa vida. Quando a tribulação vem, a gente pode até ir afligido, meio desconsolado, meio sem entender, mas não pare, continue. Fique firme e dê seus passos e vá continuando, seguir a vida, seguir seus sonhos, seguir sua caminhada de fé. Eu perguntaria: quantos sonhos nós paramos no meio da tribulação? Quando a tribulação veio, a gente zerou, a gente fechou a porta da vida, dos sonhos, das expectativas, dos desejos, e falou: não quero saber de mais nada. A gente trava. E é a primeira coisa do conteúdo dessa carta. Deus está falando para eles: não pare, continue trabalhando, continue na sua caminhada,
Continue na sua vida. Você não está vendo alternativas? Fique aí. A hora que eu mandar você sair, que eu mandar você fazer alguma coisa, aí você faz. Quantas vezes, aplicando para nós, na nossa vida como igreja, na tribulação, se nos aperta as finanças, nós não podemos mais. A igreja, em geral, a primeira coisa que ela tira é os missionários. Não podemos mais contribuir com a obra missionária porque está difícil a situação. Não é assim? Eu não tenho mais tempo porque está difícil a situação. Eu não posso fazer isso mais porque eu não tenho condição física. Eu não vou nem à igreja porque eu não tenho mais condição física. Então continue na sua tribulação, sozinho, sem buscar a Deus. O texto diz para nós: não pare sua vida. Os sonhos que nós temos que continuar trabalhando por eles, mesmo na hora da dificuldade, na hora da tribulação. É como você está dentro de um túnel tudo escuro. Você não sabe para onde você vai voltar, você não sabe onde você vai dar. Você estava naquela direção, continue caminhando. Deus manda o povo continuar a vida. E isso naquele contexto, gente, se você se lembrar, para o judeu, ele sair da nação dele, que era a nação santa, isso já era um absurdo. Onde estava o templo de Deus? Pois aquela época, hoje não é bem diferente às vezes, né? Mas naquela época tinha que se adorar no templo sagrado. E aí o povo é escravizado, exilado por uma nação ímpia, e está em outra nação, sem um templo sagrado, e Deus fala para eles: continue a vida de vocês aí, trabalhem, lutem por este lugar. Segunda lição que eu tiro nesse texto, no versículo 7, é ainda mais absurda do que não parar, do que não deixar os nossos sonhos, do que não lutar pelas nossos desejos, nossas expectativas. Olha o versículo 7, Deus manda eles buscarem a prosperidade daquela cidade que mal estavam fazendo a eles. Você consegue processar isso na sua cabeça, se colocar no lugar de quando você está no local, naquele trabalho que não está te agradando muito, e você já está pensando em sair dele, pular fora, e vem a palavra de Deus dizendo para nós: faça de tudo aqui, dê o seu melhor nesse lugar, lute pelo bem desse trabalho, porque se eu mandar você sair, você está fazendo as coisas boas. Deus manda eles buscar a prosperidade daquela cidade, porque eles iam ficar ali por um bom tempo. Deus conhecia os planos que eu tinha para eles. Não queira o mal deste lugar, porque você desejando o mal deste lugar, esse mal vai ser para você mesmo. Se a primeira lição é não pare a sua vida, eu diria no versículo 7, que a segunda lição, quando a gente está passando por luta, a carta de Deus é: não pare de dar o seu melhor. Quando a gente está na tribulação, uma das coisas que a gente faz é afrouxar a nossa excelência. A gente solta as cordas da excelência, do empenho, e a gente começa a levar a meia boca. A gente fica meio chateado e irritado com as coisas. Por que eu vou ter que me esforçar por este lugar? Por que eu vou ter que me esforçar nessa vida? Depois de tudo isso está me acontecendo, por que eu tenho que dar o meu melhor? E foi o que Deus escreveu para o povo que estava exilado: não pare, não deixe de dar o seu melhor. Mas Deus, como eu vou dar o meu melhor para esse povo que mal está me fazendo, para essa nação que me exilou? Se a gente traz isso para a nossa realidade, se lembrar do caso de José do Egito, não teve homem que passou tanta tribulação como aquele jovem. Quando ele estava na prisão, ele ajudou seus amigos saíram, ele continuou lá. Ele estava trabalhando na casa de Potifar, exerceu com excelência, buscando, alguém o acusou lá, a esposa dele, e ele sai de mal, vai preso. Mas aqui que a gente tem que perceber a forma dos planos de Deus e não dos nossos. Quando a luta vem, ela mexe com a nossa fé, mexe muitas vezes com a nossa excelência, e a gente passa a viver mais relaxado, a gente não liga muito.
É o problema dentro de casa e a gente deslecha com a família. É o problema na igreja, é o problema no trabalho, é o problema pessoal. E a gente começa a não ligar mais para as coisas, não ter o coração naquilo, não se empenhar com aquilo. E o povo estava exilado e Deus estava falando para eles: eu não quero que vocês deixem de dar o seu melhor. Trabalhem nessa nação para vocês verem ela prosperar. A lógica de Deus é estranha, gente, mas é o que está escrito de fato. Quando você está com pessoas que te fazem o mal, o inimigo, e você dá o seu melhor. Amém? Vou continuar para a gente não demorar muito. Se temos coisas que temos deixado de fazer nas tribulações, nas lutas que têm nos acometido, quem sabe também temos coisas que temos deixado de não apenas fazer, nós continuamos fazendo, mas perdemos a excelência, começamos a fazer mais ou menos, meia boca. Não damos o nosso melhor. Em terceiro lugar, eu queria que você olhasse, em quarto lugar, terceiro, queria que você olhasse o versículo 8 e o versículo 9 também, do conteúdo dessa carta. Como é interessante, versículo 8, só para a gente lembrar: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. E aí continua: não dê atenção aos seus sonhos, às suas palavras. Gente, se tem uma coisa que também vem na nossa vida no meio da tribulação, que nos pega, são as mensagens de ajuda, muitas vezes com motivações boas, as pessoas estão querendo ajudar. No entanto, nem toda vitória é dizer: ó, amanhã vai ter a solução. Você entendeu? Eu diria assim, não vamos tocar o melhor de Deus que há de vir, não é aquela música não, tá? Mas aquilo que é plano de Deus para nós, que ainda não chegou, e vamos recebendo coisas que nos solucionam imediatamente. E aí nós começamos a perder princípios. Por exemplo, se você está desempregado, está na luta tremenda, e alguém vem e te oferece um trabalho meio injusto, e a gente olha, mas deve ser de Deus, né? Porque eu estou precisando, afinal eu estou precisando. Terceiro lugar, eu diria que Deus está falando para o seu povo no meio da luta e da tribulação: não apenas não pare sua vida, não deixe de dar o seu melhor, mas não perca seus princípios. Na hora que a luta bate, a gente se irrita, que a gente está chateado, a vontade que dá de chutar o balde, é de falar: não quero saber mais de nada, não estou nem aí para mais nada, não quero saber de família, não quero saber de Deus, não quero saber de princípio, não quero saber de moral, não quero saber de nada, estou nem aí, dei minha vida toda me comprometido, me esforçado, e agora estou nessa luta, eu não quero me comprometer com mais nada, eu vou cair na gandaia, eu quero uma solução neste momento, não importa de onde venha. E começaram a aparecer profetas, sábios, teoricamente de Deus, dizendo que Deus daria uma solução para eles naquele momento. Isso aqui é muito interessante, porque o que temos de proclamações da palavra, onde está querendo nos ajudar, está dizendo que Deus vai fazer, e Deus não mandou a gente dizer isso. A pessoa está enferma, o pessoal vai falar que Deus vai curar. Eu creio também que Ele pode curar. Agora, o que Ele vai fazer, meu amigo? Se você tem certeza, você fala. Agora, você se responsabilize pelas suas palavras diante do Criador. E muitos, não foram poucos. É que às vezes a gente não está dentro do contexto, mas você pode imaginar 10, 20 profetas trazendo a mensagem para o povo, dizendo que não, Deus vai derrotar a Babilônia, Deus vai arrancar vocês daqui, fiquem tranquilos, não se incomodem não, logo Deus vai tirar vocês daqui. Aí vem Jeremias falando, com essa carta aqui, vem Jeremias dizendo: ó, fiquem tranquilos, continuem trabalhando, continuem tocando a vida de vocês, se esforcem inclusive, dê o melhor de vocês por essa cidade, e não dê ouvidos a esses aí. Nós naquela situação, o que a gente ouviria? Preferia ouvir os
20 que estava dizendo: a solução vem amanhã. Hoje a gente ouviria dizer que vocês vão continuar um tempo nessa batalha. Percebe? Como é mais agradável para nós a solução, mesmo que não venha de Deus. É mais agradável para nós a vitória, mesmo que não venha de Deus. Porque é o que nós queremos. E aí nós quebramos os princípios que nós tanto seguimos e vivemos em Deus. E o que a gente tem que fazer? Ficar firme. Ouça tudo, avalie. Se for de Deus, Ele vai dirigir, Ele vai dar certeza. Se o Senhor está nesse negócio, Ele vai nos dar certeza. Nós não precisamos nos tornar oportunistas. Não precisamos abandonar nossos princípios. Não precisamos entrar em negócios irregulares. Não precisamos fazer coisas que nós nunca fizemos na hora da tribulação. Aí veio esperar, aí veio confiar e valorizar os nossos princípios. Está difícil, gente? Tá. Mas a solução vai vir de Deus. Quando e como? Isso cada um vai ter que buscar suas respostas no Senhor. Mas nós abandonamos nossos princípios. Nós paramos de fazer o que devemos fazer. Nós paramos de nos esforçar. E não apenas isso, nós corrompemos a nossa vida em busca das soluções imediatas. Nós vamos fazer acordos com quem estiver do nosso lado para nos dar uma solução imediata. Nós vamos fazer partidos. A gente busca coisas imediatas. E isso vai nos prejudicar. No momento da tribulação, é mais difícil a gente manter os princípios. Quando Jesus foi tentado, vocês se lembram, né? Ele estava lá na tribulação, na provação dele. Logo vem alternativas. Caminho alternativo não é o plano de Deus para nós. Caminho alternativo não é o plano de Deus para nós. Mas a gente não quer continuar na tribulação. E a gente quer fazer do nosso jeito e quer dar os nossos meios para que a gente consiga a solução que a gente tanto deseja. Tudo bem? Vocês continuam aí? Sim ou não? Não perca seus princípios. Não percamos nossos princípios. A vida que nós tivemos com Deus, o empenho que nós tivemos com Deus, com o nosso próprio chamado, a dedicação à sua obra, as nossas próprias convicções, a nossa integridade. Não chute o balde. Espere. Fique ali. Não dê ouvidos às soluções imediatas. A uns estão querendo nos ajudar, mas nós precisamos esperar o caminho e a solução e a forma de Deus. De Deus somente. Por mais que a gente não veja, por mais que seja difícil, a gente tem que dar o tempo e esperar da forma certa. Amém? Em quarto lugar, eu queria então que você olhasse comigo no versículo 10. Acharam aí? Versículo 10? Apenas o versículo 10 e os outros a gente lembra. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Quanto tempo a gente está passando na tribulação? Quanto tempo aquela luta durou na nossa vida? Então, eles não tinham noção até essa carta chegar. E tem lá vários profetas dando as notícias boas para aquela nação, dizendo para eles: vocês vão se livrar dessa, vocês vão sair, vem a solução aqui. Isso, gente, não é difícil de acontecer. Se você pegar o horóscopo, ajuda, amém. Se você pegar tantas mensagens que tem por aí, a gente tem todas as vitórias prontas. Mas viver a vontade de Deus é esperar a tribulação, da forma, a solução, o caminho que Deus tem para nós. Eu diria aqui no versículo 10 a 12, além de não parar a nossa vida, de não parar de dar o nosso melhor,
de não perder, de abandonar nossos princípios, a gente tem que tomar cuidado para não sair do plano de Deus, da vontade do plano soberano de Deus. Se é que a gente tem noção do que é o plano e a vontade de Deus para nós. Às vezes a gente tem visto uns cristãos meio estranhos, sabe? Algumas coisas para a gente completar aqui. 70 anos na Babilônia e eu estarei de volta. Deus anunciou para eles uma resposta. Se você lembrar também de Abacuque, todo revoltado com Deus, primeiro ele fala assim: Senhor, eu quero ver, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não manifestar. Aí Deus vai lá e fala a resposta dele para Abacuque. Mas a resposta não foi dizendo: amanhã você estará livre. A resposta foi dizendo: Abacuque, está aqui a minha visão. Daqui a um tempo você vai ver. E aí a gente tem que ver na hora da tribulação se a gente está buscando aquela solução imediata por esse mundo imediatista que a gente vive, ou se a gente quer de fato, gente, se submeter à vontade de Deus. E aqui é o trabalhar, como a gente viu semana passada na história de Jó. Na verdade, na luta, na tribulação, pior do que a luta, pior do que a tribulação, é a obra que está sendo feita e trabalhada em nós. Por isso muitas pessoas, no momento da tribulação, é que ela abandona os princípios, é que ela foge de Deus. Porque a luta foi tão forte, foi mais forte do que a sua fé em Deus. A luta foi tão forte, foi mais forte do que o seu amor por Deus. A luta foi tão forte, que foi mais forte do que a sua submissão a Deus. Se é para estar com Deus dessa forma, eu não quero. Então eu continuo sendo dono de mim mesmo. Eu sou senhor de mim mesmo. Cristo, na verdade, era um patuá, era mais um adereço para colocar a nossa religiosidade e realizar nossos sonhos e desejos. Vou trocar aqui, está dando interferência. Ok. Aí o versículo 11, Deus diz para eles: eu conheço os planos que tenho para vocês. É interessante que de fato Deus está falando: o que eu desejo para vocês é que vocês cresçam, prosperem. De fato é isso que está no texto. Deus não deseja o mal para nós. Eu não tenho nenhum desejo de mal para vocês. O que eu quero para vocês é uma nova vida, é um novo tempo. Eu quero abençoar vocês. Quem sabe eles perguntavam assim: mas por que a gente não tem que ficar aqui nesse exílio? E quando é que a gente sai, gente, do plano soberano de Deus? Quando a gente não espera a porta que Deus abre, quando a gente não espera o agir de Deus do jeito dele, nós damos os nossos meios, as nossas alternativas, porque nós queremos chegar onde nós queremos. Então para que nós precisamos de Deus? A gente tem que esperar no Pai. Aquela porta de trabalho que a gente espera, a direção que a gente espera, a dúvida, a tribulação que a gente vive em casa, a gente tem que se colocar no Senhor e depender dele. Na verdade, Deus está trabalhando conosco no meio dessa luta. O plano que Ele tem para nós é um plano de paz, é algo de bom, você pode ter certeza disso, porque um pai não deseja o mal para o seu filho. Mas o pai que ama, ele não pode tirar o seu filho da disciplina e da luta, porque se tirar, ele vai ser mimado, ele não vai crescer, ele não vai andar, ele nunca vai ter nada na vida, vai ser sempre aquele menino. Então, não fuja, não saia do plano soberano do Senhor. É aquele namoro que não acontece, que a gente não encontra. Cadê os jovens solteiros e jovens, né? Aí a gente dá o nosso jeito. Não conseguiu do jeito de Deus, a gente consegue do nosso jeito. São acordos que nós fazemos que Deus não concorda, parcerias que nós fazemos que Deus não concorda. E aí, quando a gente vê o caminho da obediência, nós abandonamos e nós começamos a trilhar por outro caminho. E aqui está o grande perigo na nossa vida, na luta e na tribulação. Amém? Vocês estão aí, gente? Estão entendendo?
Será que a gente ainda lembra, tem clareza e paz no coração, como diz Colossenses 3,15, né? Essa paz é o nosso juiz, que a gente está na direção certa, que a forma de vida que a gente está vivendo está agradando a Deus? Será que a gente tem convicção disso? Ou a gente está levando, está empurrando, está caminhando? Ou a gente tem uma convicção clara, certeza, uma paz no coração que Deus está conosco? Se há alguma dúvida, não faça nada, não dê nenhum passo, não pise nessa terra, nessa direção que o Senhor não está nos guiando. É difícil a gente voltar para o caminho de Deus. E aqui não é falar de sair da fé, mas é falar de sair da vontade do Pai, de onde Deus nos quer. Quando a gente veio para Campinas, quanto tempo nós ficamos ajudando, pensando lá pastoral, trabalhava lá no seminário, o pastor nascia e ajudava na igreja, o tempo que a gente tinha. Mas na verdade a gente tinha vindo para Campinas com o propósito e com a proposta de pastorear a igreja, de estar trabalhando na obra. Mas isso demorou para acontecer. Por quê? O que aconteceu? Enfim, crise mais crise. Naquele tempo, todo aquele tempo, quantas propostas diferentes apareceram? E não foram ilegais, irregulares. Percebe? Nem quando a gente sai do plano de Deus, não significa que é algo irregular, injusto. Mas pode não ser o de fato que Deus quer para mim. Pode ser algo bom, correto, mas não é Deus que quer isso para mim. Eu me lembro, estou me lembrando aqui, do finado pastor Filemon, uma mensagem lá no seminário. Quando a gente precipita, a gente vai adiantando os nossos passos, a gente perde o melhor de Deus, aquilo que Deus quer fazer para nós, aquilo que Deus tem para a gente. Eu sei que você e eu, na hora da luta, da tribulação, a gente fica desesperado, a gente quer dar os nossos jeitos, os nossos passos, e a gente vai coordenando a nossa vida. Mas tome cuidado para não sair do plano de Deus, não sair da vontade de Deus, coordenando a sua vida. Porque um dia você fez um pacto, uma aliança de aceitá-lo como seu Senhor. E se Ele é meu Senhor, e Ele disser para mim que eu vou continuar um tempo nessa tribulação, que a porta vai continuar fechada um tempo, o que você vai fazer? Se Ele é meu Senhor, e Ele disser para mim que eu vou continuar um tempo com aquela luta, com aquela batalha, o que eu irei fazer? Amém? Eu quero orar com você, relembrando que a gente falou e olhou nesse texto nessa noite de uma forma bem simples. Quando a gente está na luta, eu diria para você que se nós não nos rendermos aos planos soberanos de Deus, mesmo sem entender os porquês da vida, a gente vai acabar nos rendendo às nossas próprias tribulações. E debaixo de tribulação só tem mais tribulação. Quais os sonhos, quais as suas expectativas, quais as coisas que você fazia em casa, no trabalho, para Deus, etc. E na hora da luta a gente já logo começa a parar. Quem sabe você parou? Deixou todos os sonhos, parou de fazer. Porque a luta bateu, não tem mais condição física para fazer. Mas não apenas parou de fazer. O que a gente parou de dar o melhor de nós naquilo que fazíamos ou que estamos fazendo? Porque a luta bateu, a gente age mais 50%. 50% Deus, 50% eu. E quem sabe, onde na nossa vida a gente tem perdido princípios, aceitando politicagens, partidarismos, e até mesmo as mensagens de vitória, falsamente vindo da parte de Deus, se confundindo, se perturbando. E onde a gente tem entendido a vontade soberana de Deus para nós, e se é que nós estamos vivendo nela, andando nela.
no meio da tribulação. Você sabe as lutas que você tem passado, o que você passou, as dúvidas, as tribulações. Queria que você colocasse seu coração diante de Deus, e eu também, não deixando que isso nos aconteça. Essa foi a carta de Deus para o seu povo naquela época. E eu tenho certeza que esses também são princípios de Deus para nós hoje, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, e ela quer trabalhar também conosco. Amém, gente? Vamos colocar em pé para você não dormir. Eu sei que está bastante calor. Podemos cantar? Coro. Só a primeira parte. Quem lembra daquela canção? Se tentaram. Só a primeira parte, o refrão é meio estranho, né? Mas a primeira parte é interessante. Então, para a gente trazer o coração para Deus, calma aí no seu lugar, a gente ouvir Deus da forma dele, do jeito dele. Só. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando seu coração, Se lançaram se lançaram no céu uma cova, ferido, perderam a razão, se tentaram. matar os seus sonhos, sufocando teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, pare de ver os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Amém. Coloca teus sonhos, teus planos, tuas necessidades, o que você tem vivido. Mas, querido, não vamos abandonar nossa vida. Não pare. Quem sabe você não tem sido mais o mesmo pai, mãe, o mesmo filho dentro de casa. Parou. Deixou a casa de lado. Porque a luta bateu, a tribulação bateu, e a gente deixou de ser o líder em casa, de ser aquele pai, aquela mãe, que cuidava, que educava, que corrigia. Quem sabe a gente mudou a forma da gente se esforçar na vida, a dedicação que a gente fazia para a nossa própria vida, dedicação a Deus, e a luta faz isso com a gente, nos desgasta. E pior ainda, muitas vezes a gente tem deixado princípios, e a falta desses princípios pode nos levar a sair dos planos de Deus, da direção de Deus. Aquele jovem, aquele homem, aquela mulher sonhadora que um dia conheceu o Evangelho de Jesus, apaixonado pela obra de Deus, impactado pelo Espírito Santo, e um dia veio as tribulações e começaram a arrancar de nós aquela alegria, aquele prazer, aquela integridade. Eu me lembro muito do Salmo 51, quando Davi ora a Deus pedindo: Senhor, restaura-me a alegria da salvação, para que eu possa ensinar para os outros. Se a tribulação, se as lutas têm tirado de nós a integridade, os sonhos, a iniciativa, o prazer de lutar, de se esforçar na presença de Deus, se coloque nas mãos do Senhor nessa noite. Deixe suas lutas nas mãos dele. Eu sei que não é fácil, mas eu não posso te tirar dela. Se eu pudesse, eu faria isso. Amém? Feche teus olhos onde você está.